com várias contribuições entre palestrantes e público. Lembrando que a gente está exibindo pela plataforma de streaming Todoplay, agradecer ao nosso intérprete de Libras, agradecer a todos vocês aqui que estão aqui desde ontem, discutindo e fomentando o mercado audiovisual. Lembrando que o fórum ele existe para fomentar a cultura, fomentar o audiovisual, a gente discutir políticas públicas, e ele vem com o encerramento da Mostra Livre de Cinema. A Mostra Livre de Cinema é um festival internacional que acontece em mais de 24 cidades do estado de São Paulo. A gente viaja aos interiores, vai para as capitais, vai para a Bahia e distribui esses filmes de animação. A gente tem mostra de cinema negro, mostra acessível, tem uma infinidade de filmes que são exibidos e para fomentar o cinema independente. A mostra se encerra amanhã em Guarujá, e ainda a gente tem mais um dia de mostra online pela Todoplay. Então, se vocês quiserem acompanhar, ainda tem até amanhã, até segunda, para acompanhar os filmes da mostra online. Tudo certo? Já enrolei um pouquinho. Então, agora eu quero chamar aqui a Bianca Comparato para o mercado internacional para atores. Vem aqui, Bianca, receba com aplausos, por favor. Bianca, muito obrigado mais uma vez pela sua contribuição ontem, pela sua contribuição hoje. A gente vai abrir a sua fala e depois a gente tem um tempo para discussão, ok? O palco é seu. Oi, gente, boa tarde. Feliz de ver tanta gente aqui hoje, nesse sábado. Bom, quando o Beto, que está aqui, me chamou para falar sobre o mercado internacional, eu senti a vontade de dividir com vocês um pouco da minha trajetória e do que eu fiz, porque eu sinto que é difícil a gente conseguir fazer uma análise assim muito técnica disso, de uma profissão que depende também de tanta coisa que a gente não controla às vezes, né? Tem a ver com sorte, oportunidade, idade, forma física que você o momento do mercado, as oportunidades que aparecem. Eu achei que talvez fosse interessante eu dividir a minha carreira até hoje, obviamente sempre fazendo essa conexão e o que eu sinto do que é um mercado internacional e de como chegar lá e tudo. E no final a gente troca uma ideia também, abre para perguntas e a gente vai trocando. Aí eu preparei um vídeo, é a primeira vez que eu faço algo assim, então eu preparei um vídeo que tem assim os meus últimos trabalhos, assim, porque eu vou mencionar alguns deles e aí eu achava legal vocês verem só um trechinho, tem só 4 minutos. Espero que vocês gostem. Mas eu vou juntar tudo depois na apresentação, tá? The restless and the longing, like the longing and the whistle of a faraway train. Except the longing isn't really in the whistle, it's in you. Hey, excuse me. What the hell are you doing? I'm sorry, what? You cannot film here. Oh, we didn't know. Okay, we just get came in out. through the... Turn this Oh, thing okay, off. don't touch. Pra você. O Mar Alto acabou. Essa é a última transmissão que vocês vão escutar. Sigam suas vidas. Livres. Isso é uma loucura. Eu não sei que eu passei 20 anos da minha vida me dedicando a um lugar que eu achava que curava as pessoas, que aliviava a dor e o sofrimento, e foi lá que você infligiu a dor. É isso? Me fala a verdade! Fala comigo! Eu mereço saber!
e a Ariane. Olha pra mim! Mata ela. Senão ninguém amanhece vivo nessa casa. Não faz isso, Odete. Não faz isso, Odete. Mata ela! A gente poderia fazer uma reforma, né? E construir um ambulatório muito bom aqui. Chega! Não é você quem decide o que essa congregação deve ou não deve fazer. Não cabe a você decidir. A senhora pode, Madre Fausta. Você não é a Rita. Vai, conta, Betânia, fala o que essa vaca quer saber! Cala a boca, Valdo! Cala a boca! Essa não é a Rita! Polícia! Cala a boca, menina! She's already gone through 4 shunt revisions and they all malfunctioned. I don't want her to have to go through another surgery. I know. But let's hold off worrying until we see the scans. No, Milan's extremely sensitive to hospital sounds. Would it be possible to get her some headphones? The ones that block out the noise, you know. Sometimes the radiology department has those. They don't loan those out. I'm sure we can find them. It'll make Milan more comfortable and it's no problem. Thank you. After she recovers, of course. Okay. Thank you. Thank you so much. I mean, all of you, thank you. Really. Can I see her? Dr. Kwan, can you? Absolutely. You two are a wonderful team. Obrigada. Depois, que bom que vocês puderam ver. Eu queria falar um pouquinho da minha trajetória, tipo, até, né, eu acho que esse vídeo tem um pouco disso, assim, a gente às vezes tem essa ideia de que parece que acontece como mágica, né, uma carreira internacional que a gente recebe a notícia e fala, o fulano tá num filme e tal, e tem todo um trabalho, uma carreira normalmente embaixo disso, né, e aí aqui, né, eu acho que tem o 3%, que eu acho que muita gente aqui mencionou ontem, que foi um momento muito marcante para isso. A minha experiência na Globo também foi muito formadora, assim, para mim. Quando eu estava lá no Grey's, a rapidez de gravação do Grey's eu só tive porque eu conseguia fazer isso lá na Globo, assim, nos 8 anos de Globo. Você recebe cenas, tem que gravar rápido. Lá no Grey's também são várias cenas por dia, não tem muito tempo para pensar. Então, ter feito novela, ter feito teatro, tudo isso me formou até esse momento, assim, que realmente foi um momento rápido na minha carreira, assim, porque foi um momento que eu fiz o teste, logo uma semana depois já sabia que tinha rolado, e dali a dias eu já estava fazendo a série. Parece muito rápido, mas sempre passa esse filme na minha cabeça, assim, que vocês viram, assim, dessas cenas de, nossa, fiz tudo isso e aí consegui um pouco chegar. Nunca foi muito planejado para mim, a carreira internacional, mas eu também vi a oportunidade logo depois do Grey's Anatomy, do 3%, e falei, vou com tudo, assim. E paguei um preço também, por isso eu vou falar um pouco disso também. Sempre quando a gente escolhe alguma coisa, a gente acaba abrindo mão de outras, né? Próximo. Foi isso, né? Falar que veio só agora, esse ano de 2024, que eu consegui fazer o Grey's. E tem esse outro filme que aparece ali, que eu tô morena, não sei se vocês viram, que eu falo, tipo, para de filmar, não sei o quê. Que foi também um projeto que eu acho que esse tem um marco, assim, para mim, que eu sinto que muitas vezes quando atores tentam carreiras internacionais, principalmente quando não são de língua inglesa, porque eu acho que australianos e ingleses fazem carreira nos Estados Unidos e você quase não sabe a diferença, assim, se eles são americanos ou não. Tem vários atores, o Hugh Jackman é australiano, Kate Blanchett é australiana, e eles têm acesso a qualquer papel, né? Muitas vezes os latinos, assim, ou africanos, enfim, tem um limite de papéis que dá para acessar, né? É aquele brasileiro, aquele espanhol, aquele mexicano. E eu sempre tive vontade de tentar, pelo menos, um papel que fosse uma americana, uma mulher da região, alguém que não fosse necessariamente
brasileira. E aí, nesse filme que vai sair esse ano, chamado In Our Blood, ele é até dirigido por um brasileiro também, pelo Pedro Cois, mas eu tive a oportunidade de fazer uma personagem chamada Beth, que está ali que vocês viram aquele trecho, e que fala... eu tive que fazer sem sotaque, e é uma americana, então estou esperando... Ainda não estreou, mas assim que estrear, eu estou muito, assim, querendo muito ver o que as pessoas vão achar. E o primeiro também clipe que aparece é de um curta que eu fiz, que é de uma personagem da Carolina do Sul, que também tem um sotaque assim muito específico. O Alex, que está aqui, é americano, tenho certeza que ele sabe. The North Carolina accent is tough, right? To nail, right? E aí também foi um desafio grande para mim. É um curta-metragem que eu fiz ano passado, passou em alguns festivais, o LA Shorts Film Festival também teve indicações lá. E também eu tive a chance de fazer uma personagem dessa região muito específica, americana, assim. Fiz muita dublagem para isso, trabalhei muito para isso dar certo. Então, esses dois eu quis destacar porque acho que são projetos que marcam essa carreira internacional, né? E aí eu queria quebrar alguns mitos assim que a gente tem, eu acho. Pelo menos eu tinha, e eu já escutei de muita gente. Depois, no final, me falem se bate com os de vocês também, mas a gente queria quebrar um pouco o mito. São dois, assim, que eu pensei que eu tinha, assim. Um deles é que você precisa falar um inglês perfeito, porque no meu primeiro papel grande, né, que é o Grace, eles pediram um sotaque para mim. Tipo, faz um sotaque... a gente quer atores com sotaque brasileiro, né, do português. Muitas vezes chegam testes para mim que eles pedem para ter a voz, assim... natural de onde você é. Então, eu acho que o mercado mudou nesse sentido. Acho que na época que Sônia Braga, sei lá, Rodrigo Santoro, a Alice também, tinha uma coisa de, Sara, você tem que tirar toda a sua identidade para você se encaixar lá. E eu sinto que hoje isso mudou. Assim, quanto mais autêntico brasileiro você é, quanto mais você tem um jeito específico de falar, que é só seu, as pessoas estão cada vez mais interessadas e querendo isso. Então tem isso, esse é o primeiro, assim, essa coisa de eu querer fazer personagens americanos é uma maluquice minha, sei lá, mas não é o que o mercado quer, pelo contrário, até muito mais difícil, porque você acaba competindo com americanos mesmo, isso deixa tudo mais complicado, mas quando você está indo para um papel de uma brasileira, por exemplo, já diminui muito, né? E essa coisa de quererem a sua voz, eu sinto muito, assim, nos testes que eu faço lá para fora, que eles querem que você fale, como é que você falaria isso? Bota uma gíria sua. Eles querem muito que você traga a sua, assim, o que é ser autêntico e autoral do seu país, assim. Então isso é uma coisa muito boa hoje em dia. E a outra coisa também de precisar morar lá, assim, eu sinto que hoje é o contrário, eles estão de olho muito em quem está fazendo sucesso no seu país e aí querem importar essa pessoa. Então eles querem saber quem é o maior ator do Brasil, ou a maior atriz do Brasil, ou quem é alguma coisa do Brasil. Um exemplo, o próprio 3%. Eu só consegui a minha agente, tudo meu lá, pelo 3%. Uma série totalmente brasileira, em português. O Gabriel Leone também, né, ele conseguiu papel no filme do Michael Mann, no Ferrari. Dizem que é porque o Michael Mann viu o Dom, né, a série dele na Amazon, e falou, nossa, quero um ator latino, e o Gabriel faz até o papel de um espanhol, né, nem faz papel de um brasileiro. Então, eu acho que tem muito isso, assim, de more no seu país, faça sucesso no seu país, que eu acho que é aí que as pessoas estão olhando. Você fica muito mais forte, acho que, para entrar no mercado dessa forma, assim. E aí, algumas coisas que eu acho importante, assim, para essa carreira e falo que são as minhas verdades, assim, para ter feito o que eu fiz até hoje, assim. Eu acho que é isso, né, um pouco disso que eu falei agora, assim, focar muito... Eu lembro que, quando eu era adolescente, assim, eu estudei numa escola chamada Escola Britânica do Rio de Janeiro, uma escola bilíngue, e o teatro era uma matéria super séria lá, assim, como matemática, como tinha nota, você tinha que passar. E eu fiz uma prova para também de final de ano, assim, e aí ela era julgada lá fora. Eles mandavam para a Inglaterra e aí saía a nota se você passou ou não. E eu tirei uma nota máxima e foi uma comoção na escola. Com essa nota, eu tive a oportunidade de estudar lá, abriram a oportunidade de algumas escolas de teatro para eu fazer como faculdade.
E na mesma época, eu comecei a ter oportunidades de trabalho aqui no Brasil, de teatro, na Globo. E eu lembro que a professora de lá, da faculdade de lá, falou: Bianca, é muito difícil um ator ter trabalho, a gente sabe como é difícil. Se você está com oportunidade, foca aí. E isso tem mais ou menos tem quase 20 anos, né, que isso aconteceu. E eu lembro que eu pensava nisso, falava, se eu tivesse ido para a Inglaterra, se eu tivesse estudado, não sei aonde. E hoje eu não me arrependo mais, porque eu sinto que ela tinha razão, assim, eu foquei aqui, fiz teatro aqui, fiz participação em carga pesada, malhação, fiz tudo assim para chegar e construindo essa carreira que hoje os Estados Unidos olham um pouco, né? Então acho que isso é muito importante, assim, focar no local. Eu sei que tem companhias de teatro aqui de Piracicaba, focar nisso, fazer seu trabalho. Eu acho que isso no final o que eles estão querendo olhar é excelência, assim, alguém muito bom no que faz e não importa muito onde essa pessoa está, ou onde ela mora, ou como ela fala, sabe? E tem essa também, tipo, não acreditar no hype, porque parece que é isso, você, tipo, a vida do ator é essa coisa, sei lá, dinheiro, fama e tudo, e é uma linha de trabalho que requer muita dedicação, muita resiliência. É uma carreira de muito risco, assim, financeiro, né? Porque você normalmente começa uma carreira. O Beto até estava falando disso, que ele passou quase 20 anos, né, sem ter assim um sucesso financeiro, só depois que ele foi ter. Então é uma carreira que exige muito trabalho, você estudar, você fazer muito teatro. Pelo menos para mim, eu acho teatro muito importante, muito formador, assim. Você está sempre lendo peça, vendo filme. E é uma carreira que exige um certo investimento, né, para você ter algum sucesso, assim, para as pessoas olharem e tudo, para terem oportunidade. Então, eu acho que todo esse glamour é distração, eu sinto, sabe? É muito em cima do... Eu acho que, apesar dessa coisa toda de influencer, de tudo que está rolando hoje, eu sinto ainda que, principalmente no mercado internacional, ele está procurando aquela pessoa que é muito boa no que ela faz, né? Assim, e não necessariamente alguém que é só muito famoso. Assim, normalmente lá não segura tanto, assim, do que eu vejo, assim, do que eu já vi acontecendo, assim. E eu acho que tem uma coisa que eu falo que é isso, para conhecer a cultura, né, e fazer amigos, assim, porque quando eu comecei a ir para os Estados Unidos, depois do 3%, para fazer testes e coisas assim, eu sentia que é como se eu tivesse com uma dificuldade de pensar em inglês e sentir em inglês. Tipo, eu estava fazendo as coisas, mas eu estava assim, parecia que tinha um atraso entre a minha fala e o que eu tinha que fazer e na cena. E aí eu percebi que tinha uma coisa que só o tempo dá um pouco, que é uma prática de você ficar realmente interpretando naquela língua para você poder pensar naquela língua e sentir naquela língua também. Acho que isso, para o ator especificamente, tem essa coisa da... Eu sinto que nós somos quase como atletas, assim. Eu acho que isso se conecta assim, com o mercado internacional, porque é isso que eu falo, essa coisa de você estar sempre preparado no seu maior nível de excelência. Eu acho que porque essa carreira ela é assim. Tem horas que você está com muito sucesso, tem horas que você está sem nada. Então você está pronto, está preparado para quando uma oportunidade vier. Que às vezes ela só vem uma vez. Então eu sinto que é sobre isso, assim, um pouco, sabe? Para você ter sucesso fora, você tem que estar realmente num nível muito alto, assim, né? Para competir globalmente em qualquer carreira. Mas acho que no de ator também tem isso. E para mim a parte mais importante foi essa, quando eu comecei a entender assim a cultura americana, assim, sabe, como eles pensam, como eles trabalham, para poder entender o roteiro, para poder entender o personagem. Era super difícil para mim. Os primeiros roteiros que eu li em inglês, eu tinha que estudar muito porque eu não entendia, assim, tinha gíria lá dentro que eu não entendia, tinha coisa de roteiro mesmo que eu falava, gente, mas o que ele quer dizer? Aí eu errava totalmente o teste. A pessoa falava, gente, o que você olhou aqui? Não tem nada a ver com isso, essa cena. Então tem um gap cultural que eu acho que as pessoas às vezes esquecem. Tipo, fazer curso de inglês, óbvio que é muito importante e essencial, mas tem esse outro passo que é tipo a tradução da cultura, assim, você também entender a cultura, que é uma outra coisa que não passa pela exatamente a língua, mas, enfim, eu acho também super importante, assim. E aí tem uma coisa que sempre foi meu sonho, que eu acho que amarra um pouco tudo e ajuda o ator, que normalmente não tem controle da própria carreira, a começar a ter. E aí que entra um pouco o que eu acho que pode ajudar uma carreira internacional, se você quer ter mais
atividade nisso, ou ter mais voz nisso, que meu sonho sempre foi ter uma produtora. Eu sempre quis produzir as minhas coisas, porque eu sinto que, principalmente para mulheres também, mas para homens menos, assim, mas a gente também chega numa certa idade que começa a diminuir a oportunidade de trabalho. Sempre querem a mais nova, a mais bonita e tal. Tem um pouco isso na nossa carreira. E eu falava, eu não quero depender também 100% de convites para isso. Então, eu quero, obviamente, ser convidada e trabalhar para várias outras pessoas e diretores, mas também queria ter um controle um pouco disso. Eu vejo isso acontecendo muito lá fora. Atores e atrizes que viram produtores e, com isso, conseguem, enfim, direcionar melhor a carreira. Então, se você quer apontar para um país específico que você queira trabalhar, você quer ir para a França, já, sei lá, faz uma peça francesa aqui no Brasil, já fala com o autor, que, sabe, também ser ativo nisso. Acho que o ator hoje, ele pode ser isso, né? Eu sou muito fã do Marlon Brando, assim, tem assim, um lado muito polêmico dele, que eu não vou entrar, mas tem um lado dele que, para mim, ele foi um dos primeiros autores, né? Ele trazia ali uma autoralidade para aquele personagem. No Bonde Chamado Desejo, ele deturpava ali aquele texto do Tennessee Williams para fazer o dele, ele criava. No próprio Poderoso Chefão, ele que criou aquela coisa da prótese da bochecha. E ele tinha uma coisa de escolhendo muito bem os papéis, indo, pelo menos uma parte, né, importante ali da carreira dele, formadora disso. E eu sinto que hoje tem essa mesma linha, só que com os atores produzindo, sabe? O Brad Pitt é assim, Cate Blanchett é assim, Reese Witherspoon, enfim, tem uma lista extensa. Cada hora você vê mais, assim, produtor executivo e o ator que está ali naquela série ou naquele filme. E eu sinto que isso ajuda muito, assim, a gente a poder direcionar também o que a gente está fazendo, toda a nossa energia para isso. E aí, 3 anos atrás, eu criei, junto com a Alice Braga, uma produtora chamada South, e que chama, né, Sul, né, que a nossa ideia é contar histórias do Sul global. E com essa produtora, a gente também fazer essa ponte entre o Norte e o Sul um pouco, né? Então, a gente quer não só promover projetos que enalteçam a cultura brasileira para fora, como a gente fazer um intercâmbio também de talentos desses países. Nós também, a gente poder se promover em ambos os países, projetos e personagens que tenham essa vertente assim, cultural, e que sejam intercâmbios mesmo, assim, como a Alice tem muita conexão nos Estados Unidos, eu agora morei lá um pouco, estou cada vez mais tendo. A ideia é que a gente tenha isso para oportunidade para mais atores, mais diretores e roteiristas. Então, isso também foi uma coisa que era um sonho que eu tinha e que foi se concretizando. Assim. Eu espero também ajudar a minha própria carreira internacional, produzindo projetos que eu sei que podem ter algum eco global e não só local. Às vezes eu sinto que também tem muitos produtos audiovisuais brasileiros que são voltados só para o Brasil. Acho que o caso do Senna é o contrário disso, ele é feito já pensando no global. Então você não pode só botar o Ayrton Senna lá, você tem que introduzir quem é o Ayrton Senna, porque nem todo mundo sabe. Tem alguns filmes, por exemplo, o filme da Gal, eu adoro o filme da Gal Costa, que saiu, não sei se vocês viram a biografia da Gal, mas eu fico pensando, para um gringo, como que ele vê esse filme? Teria que ter dado muito contexto dela assim, antes. Então, às vezes, eu acho que se o projeto nasce já com esse pensamento global, a chance dele cruzar é maior. Assim. Então, é um pouco o que a gente gostaria muito de fazer na produtora. Assim. Isso tem um pouco sobre a produtora, as coisas que a gente faz. A gente tem, enfim, parte dela nos Estados Unidos, parte dela no Brasil. Nunca falei dela assim publicamente, porque ela é recente, mas, enfim, eu achei que hoje era pertinente falar dela, já que a gente está falando de mercado internacional. Assim. Assim, eu acho que é muito sobre... Esse era o meu sonho e eu galguei muito para chegar nele. A gente falou um pouco disso ontem, sobre a resiliência que é necessária para esse trabalho, para essa profissão. E eu acho que a maior mensagem é não desistir do seu sonho, do que você quer fazer, porque eu acho que é isso que chama a atenção de qualquer pessoa no mundo. Assim, é você olhar alguém e falar, essa pessoa sabe o que quer e está correndo atrás dela. Acho que não tem nada mais inspirador. E acho que isso abre portas, assim, não só localmente, mas para o mundo. Assim. Você quer ver... A gente tem muito isso, acho que, no nosso futebol, né? Você vê, hoje em dia, mas assim, você via um fenômeno, você via um jogador lá, o Pelé, você vê aquele negócio e fala, cara,
Não importa de onde ele é, quem ele é, assim, tem algo muito autêntico, muito excelente ali nisso. Eu acho que é um pouco isso que eu acho que o mercado olha sempre, assim, alguém muito, muito feliz, muito bom no que faz, assim. Então, eu acho que é importante não desistir, porque é um caminho árduo, assim, e demora muito tempo. Me veio até um exemplo hoje, quando eu estava pesquisando aqui para falar com vocês, aquela atriz chamada Naomi Watts, ela fez Mulholland Drive, do David Lynch e tal, e ela falou que ela ficou 7 anos em Hollywood sem trabalho. Aí veio e aí você vai, né? Então tem essa resiliência, e tem vários exemplos assim. A Glenn Close é uma que começou com mais de 30 anos, Julianne Moore também. Então, assim, às vezes, não é todo mundo que estoura aos 20 e poucos anos e vai, assim, eu acho que é uma profissão que, ainda mais para você chegar num nível global, assim, requer muito tempo. Eu mesma estou com 20 anos de carreira, e só agora, em 2024, que, né, pude fazer o Grace, vai ter o lançamento do filme, mas atrás desse iceberg aí tem muito, muito trabalho. Era isso que eu preparei. Muito obrigada por, enfim, ter me escutado, e vou te chamar aqui, a gente abre para pergunta. Então, bem rapidamente, a gente vai abrir para perguntas. Eu vou até o proscênio, a gente faz essas perguntas e vai debatendo, tá bom? Alguém? Vem até aqui, por favor. Aqui, pode vir pela frente mesmo. Então tá bom. Se alguém mais for perguntar, só para a gente ir um pouquinho mais rápido, já vai meio que se preparando e ficando meio atento para a gente ir dando continuidade, tá bom? Vamos lá. Tá. Sou a Marta, e eu sempre faço essas perguntas para os diretores, né? Quem é que inspira e tal, porque as suas atuações, você me lembra muito a Juliette Binoche. Falou, nossa, será que ela não vai tentar um papel europeu? E assim, quais são as inspirações? A Kate Blanchett é uma atriz que eu gosto muito também. E quais são assim as suas inspirações de atrizes? Porque acaba tendo a personalidade mesmo do ator, né? Ele que desenvolve, mas quem é que inspira, às vezes, quando você faz um 3%? Ou vai crescendo, assim, essa coisa da atriz mesmo? Obrigada. Oi, Marta, obrigada pela pergunta. É tão bom falar de quem inspira a gente. Não, a Juliette Binoche é um ícone, né? Assim, acho que ela tem até uma peça que ela fez de uma mulher chamada Anne Carson, que eu gosto muito. Ela fez acho que foi a Andrômeda, né? Ela fez alguma peça da Anne Carson, que é uma escritora, ela não é de teatro. E por causa da Binoche, eu fui ler mais Anne Carson e achei um livro da Anne Carson que eu quero muito fazer no teatro, se Deus quiser, farei ainda esse ano. Então ela é uma grande inspiração, assim. E você é a segunda pessoa que me fala isso já da Binoche, sabia? Eu me sinto tão honrada, porque eu acho ela realmente uma grande, grande atriz, assim. Eu acho a Kate Blanchett um exemplo muito forte, porque eu sinto que ela tem uma versatilidade nos personagens, ela se transforma. Até um dos motivos também que eu quis mostrar um pouco esses trabalhos todos também, eu tenho muito essa vontade de ficar me transformando, e às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim, porque eu não tenho uma cara assim, a Bianca tem essa cara, tipo, eu gostaria até que as pessoas se lembrassem dos meus personagens, não tanto do meu nome. Quando alguém me chama de Michelle, alguém me chama por um nome de personagem, eu até fico muito feliz, porque tem o João Sem Deus também aqui, que eu também gosto muito de me transformar, e eu sinto que a Kate Blanchett, a Juliette Binoche são atrizes muito camaleônicas, assim. É meio lugar comum, mas a Fernanda Montenegro me inspira demais, assim. Ainda mais vê-la no teatro agora, dirigindo, produzindo. É ela que faz, assim, ela e a Simone de Beauvoir, e ela, quero fazer e fiz. É um pouco daquilo que eu estava falando, dos atores, da gente se colocar nos papéis que a gente quer pra gente. Acho que essas 3 mulheres, para mim, são muito, muito inspiradoras.
Tô pensando, tem uma atriz jovem que eu também acho muito interessante, que é uma estrela também, mas que é a Zendaya, né? Que eu acho que ela faz umas escolhas e tem umas interpretações de altíssimo nível, assim. Às vezes é isso, quando a pessoa é muito famosa, você não percebe o quão boa atriz ela é. E eu acho ela muito boa atriz, assim. Eu acho que ela tem uma coisa... Ela sabe fazer meio tudo bem, assim. E é louco. Sabe quem me inspira muito? Não sei porquê. Mas o Brad Pitt, eu acho ele muito, assim... Tipo, todo mundo deve se sentir inspirado por ele. Mas eu adoro ver o cara atuando, assim. Como parece fácil, né? Tá fazendo coisas dificílimas e parece a coisa mais fácil do mundo, né? Eu acho que... E também atrizes da minha, assim, próximas de mim, da minha geração. A Maeve Jenkins, uma amiga, me inspira muito. O Gabriel também, Leone, é um ator que eu adoro assistir. Adriana Esteves também. Sei lá, podia ficar horas aqui. São muitas inspirações, graças a Deus, assim. Mas eu acho que essas que eu listei são mulheres e atores que eu gosto muito de ver, assim. Ficou verde. Mais alguém? Pode vir, por favor. Oi, Bianca, sou a Laura. Oi. Me fala um pouco mais sobre a South. Quais são os próximos projetos? Se já está rodando? O que fez? O que você já fez? Esse tipo de coisa. Quero... seja livre. Quero saber. Obrigada. Bom, esse ano, a gente está há 3 anos assim, trabalhando na South. Ano que vem a gente vai filmar nosso primeiro longa. Agora, em outubro, a gente lança um podcast também com a Audible, que é uma plataforma da Amazon que acabou de chegar no Brasil. E a gente lança agora, no segundo semestre, um podcast sobre o genocídio indígena, narrado pela Alice, que vai ser o primeiro projeto grande assim, que a gente vai poder divulgar. E a gente está desenvolvendo séries e filmes com a Netflix, com a Amazon, que a gente não pode falar muito, mas basicamente esse nosso, assim, também a gente tem comprado direitos de alguns livros. A gente está com o Diorama, da Carol Ben-Simon, que é um livro que eu gosto muito, O Som do Rugido da Onça, da Micheline Veruschi, que ganhou o Jabuti em 2023. A gente também está com o livro da Eliane Brum Banzeiro, O Ocotô. Então, a gente comprou alguns direitos de histórias que a gente quer contar. Alguns deles tem Alice, outros tem eu, mas a maioria com outros atores, outras pessoas, outros diretores. Está trabalhando com o Luiz Bolognese, com a Gabriela Amaral Almeida também. São diretores que a gente admira muito. E, enfim, roteiristas e pessoas. A gente está, nesse momento, também em produção. A gente vai rodar um curta na Amazônia esse ano. Um longa em São Paulo, pequeno, assim. Eu falei que era só ano que vem, mas acabei de lembrar que em setembro a gente tem um. Mas a gente está começando, é uma produtora pequena, a gente tem feito muito coprodução com a Gulani Filmes também, que é uma produtora muito legal de São Paulo. Com a Ventre, que foi a pessoa que produziu o João Sem Deus. Então a gente está fazendo... A gente às vezes desenvolve a ideia, mas a gente se junta a uma produtora maior, às vezes, para realizar essa ideia. Assim. Mas é isso, a gente está engatinhando ainda uma produtora jovem, mas com essa vontade, assim, né, de contar histórias muito brasileiras e locais, que a gente consiga fazer essa ponte, sabe? Tá. Oi, Bianca, meu nome é Daniela e eu queria, assim, puxar um pouco a coisa do feminino e te perguntar sobre, que assim, você trabalhou em vários formatos e propostas diferentes de dramaturgia, com certeza com vários e inúmeros diretores, né, mulheres e homens. Então, essa diferença de uma direção feminina, direção masculina, e aí a Marta pediu para eu acrescentar uma coisa da idade, assim, como se reinventa a atriz com o passar do tempo, na idade, quando amadurece e tal. Eu acho que tem uma diferença, sim, na direção feminina e uma direção mais masculina. Eu acho que não necessariamente o sexo do diretor importa, mas essa sensibilidade, assim. Por exemplo, o João Sem Deus foi dirigido pela Marina Persson e a fotógrafa também era Janice Dávila. 2 mulheres muito sensíveis, muito femininas. Foi essencial para contar essa história, ter essa direção, assim, essas maestras com a gente, assim, porque
para a gente não cair em nenhum momento numa objetificação ou glamorizar as atrocidades que aconteceram, né, ali na história do João de Deus. Às vezes a ficção tem esse risco, né? Você está querendo denunciar, mas você acaba deixando aquilo muito legal. E a gente não podia nunca chegar perto disso, assim, de glamorizar aquilo. Então, ter elas duas foi muito importante. Eu também tenho, na South mesmo hoje, nós somos 3 mulheres hoje trabalhando lá. Tenho meus sócios, que são homens, e eu trabalho com muitos homens e tal, mas a gente tem uma vontade de trabalhar com, assim, a gente tem uma preferência por dar lugares de liderança para mulheres, assim, dentro da empresa, para tentar ir mudando também isso um pouco. E a gente tem toda uma política de inclusão também para poder... E é impressionante como que o conteúdo fica melhor com isso, assim, né? A gente... essa série que a gente vai lançar de podcast, obviamente, ela é intercultural, ela fala muito do branco e do indígena, né? Não é só do indígena, ela tem uma conexão. Mas a nossa equipe é majoritariamente de indígenas, assim, por exemplo. Mulheres indígenas, roteirista, diretora. Então, isso eu acho que faz muita diferença na tela, assim. E se a gente olhar os números secos, assim, frios, a discrepância é muito grande entre, né, diretores homens e diretoras mulheres. Então, tem aí um trabalho que precisa ser feito mesmo. Estatística. E além de eu achar que tem certas histórias que nem tem como, né, um homem dirigir ou contar ou escrever mais hoje em dia, né? Eu acho que... E qual era a outra pergunta? Desculpa. A idade. Pois é, eu acho que tem um pouco isso ainda, porque a gente trabalha com esse mundo glamorizado. E a gente tem uma obsessão com a juventude, né? Eu acho, com a beleza da juventude. Como sociedade mesmo, né? Sem julgamentos, mas eu sinto que tem um pouco isso. Tem até um filme que está na MUBI, que acho que lançou essa semana, chama Substância, com a Demi Moore, que é sobre uma mulher que dão para ela uma poção para ela ficar meio jovem, assim. Que estava em Cannes, está super bem falado. Acho que fala um pouco disso, assim. Eu acho que tem isso. Por isso, um pouco meu desejo de ser produtora. Porque eu sinto que a nossa carreira é muito altos e baixos. E eu adoro trabalhar. Então, eu sei que todo dia eu posso acordar e trabalhar na minha carreira de atriz e trabalhar na produtora. Tipo, independente de qualquer pessoa, eu vou estar lá no escritório. E isso dá uma certa tranquilidade, assim, porque tem esse momento, e várias atrizes falam disso. Tem até uma coisa um podcast muito engraçado, um vídeo que são várias atrizes, assim, de 40, de Hollywood, acho que é Amy Schumer, a Mary Louise Dreyfus, são várias mulheres que elas vão pro parque conversar, e é tudo piada, zoação, mas elas falaram que elas entraram na fase unfuckable, e elas não estão mais, tipo, ninguém mais quer transar com elas, então elas estão naquela geladeira lá do... É uma piada, mas é meio verdade, assim. Então, tem isso da idade, eu acho que muda, mas eu também sinto que a carreira do ator, diferente do atleta, é como assim um bom vinho, né? Meio que quanto mais velho, melhor vai ficando. Então, para mim é um pouco paradoxal mesmo. Tem essa coisa da indústria meio te cuspir, mas tem um outro lado que você está mais foda do que nunca. Então, é um pouco entender isso. E eu acho que para a mulher ainda tem a questão da... para quem quer ser mãe, também tem esse tabu de vai engravidar, vai parar de trabalhar, vai largar a carreira, né? Então a gente ainda lida com isso também. Estava vendo uma fala também da Naomi Watts, que eu gosto muito também, falando da menopausa dela precoce, assim, acho que aos 40 e poucos que ela já entrou, e essa decisão de aos 38 anos, quando a carreira dela estava decolando muito, ela queria ter filho, assim. Enfim, mas eu acho que tem tudo isso da mulher, assim, né? Isso tem a ver em qualquer profissão. A gente foi acumulando função, né? A gente não foi largando função. Então, a gente era a dona de casa e depois quis trabalhar, mas não podia deixar de ser dona de casa. E agora a gente quer. Então, acho que tem todos esses fatores, assim. Mas eu sinto que a indústria está mudando. Tem cada vez mais mulheres em lugares de liderança, em grandes produtoras. A produtora do Brad Pitt, por exemplo, ela é liderada por uma mulher. Então, a Didi Gardner, que é uma grande produtora lá nos Estados Unidos. Enfim, tem vários exemplos de grandes mulheres produtoras e diretoras, né, e roteiristas cada vez mais. E acho que isso ajuda também a melhores papéis para nós mulheres, assim, né? Acho.
Mais alguém? Não? Não? Última chance, última chamada. Vou subir, ó. 1, 2, estou subindo. Bom, então esse foi o painel Mercado Internacional para Atores, com a Bianca Coparato. Uma salva de palmas para ela. Obrigada, gente. Muito, muito obrigada, viu? Bianca, muito obrigado.